E aí, pessoal, vocês estão bem? Sabone aqui. Seguinte, hoje eu vou falar das coisas mais sem lógicas e sem sentido nenhum de Five Nights at Freddy's. Mas antes do vídeo começar, eu quero que você faça aquele negócio, né? Se ajeite na cadeira que você tá torto igual um S, pega alguma coisa aí pra você comer, que o vídeo de hoje vai ser bem interessante. Pra começar, eu vou falar aqui sobre o Springtrap, vou falar sobre as skins dele durante os jogos. Eu fiz um short, né, falando sobre o fato, né, do Springtrap ter virado Scrap Trap, ter mudado, que isso não faz muito sentido, já que o corpo do Springtrap faz parte, né, do traje. Inclusive, eu queria agradecer que pegamos 5.000 visualização, ganhamos mais 4 inscritos e também obtivemos e também tivemos aí 103 likes. Obrigado a vocês. Só que teve uma pessoa que comentou no meu vídeo que ela se chama Amplatjust Becaus, eu não sei falar o nome. Que ela basicamente ela falou aqui que o Scott Calton simplesmente excluiu sem querer o Springtrap e ele teve que refazer todo, né, o Springtrap, dando início aí, né, e criando aí o Scrap Trap. Bom, eu não estava lá na hora, né, para falar se isso se é real ou se não. É bem provável que seja, mas na minha cabeça não faz muito sentido, já que ele poderia muito bem simplesmente só ter recriado o Springtrap de novo. Ah, Sabone, mas na época do Five Nights at Freddy's 3 era ele sozinho, não tinha como ele recriar o Springtrap todo de novo. Verdade, eu concordo, mas por que que no Secret Breach virou o Boom Trap? Virou o Boom Trap, sendo que agora ele tem uma equipe gigantesca trabalhando com ele. Sei lá, às vezes ele ali no Five Nights at Freddy's 3, que ele sem querer deve ter excluído aí o Springtrap, ele só meteu o louco e decidiu, vou fazer essa bosta de qualquer jeito mesmo. Que se lasca. Outra coisa que eu quero falar é justamente sobre o William Afton, é simplesmente que ele não morre, o cara não morre, o cara é imortal. O William Afton, ele é imorrível. Essa é a palavra, imorrível. O cara já foi esmagado, o cara já queimou no fogo, já levou tiro, já foi atropelado por caminhão, avião já caiu na cabeça do cara e o cara ainda tá vivo. Interessante que eu fui pesquisar aqui no Google quantos anos o Springtrap tem e nem o próprio Google sabe. O Google mesmo fala que ele deve ter mais de 100 anos. Nem o Google sabe. Indo não muito longe aqui do William Afton, eu vou falar agora sobre a própria pizzaria de Five Nights at Freddy's. Nós sabemos que a história é a seguinte: se sumiram 5 crianças e essas crianças estão dentro, né, dos animatronics. Se você não vive em uma caverna, você sabe que na vida real, quando o crime é cometido, né, as pessoas, elas acionam as autoridades, vem polícia, vem até o FBI se brincar. E nós sabemos que as autoridades, elas vão até o final, até descobrir, né, tudo que rolou, tudo que aconteceu, quem é o principal vilão disso tudo. Só que na cidade que se passa Five Nights at Freddy's, ele parece que não existe polícia nenhuma, porque o Springtrap ele tá solto, as pizzarias tudo aberto aí, principalmente aí, né, a pizzaria Pizza Black do Secret Breach, pizzaria pega fogo, um monte de gente desaparece, nada dos bombeiros, nada dos policiais, nada da FBI. O William Afton ficou, sei lá, 30 anos vagando por aí, pegando mais gente, e ninguém não vê nada, ninguém não faz nada. Todos os dias eu vejo um coelho verde grotesco, cheio de sangue e órgãos para fora, e eu vejo isso como se fosse um negócio normal e eu não faço absolutamente nada. Agora, passando por Security Breach, você sabe que quando a Vani, né, começa a chegar perto do Gregory, por algum motivo a visão do Gregory, a visão do personagem começa a ficar bugada, cheia de glitch. E isso não faz o menor sentido. Até dá pra entender que a Vani ela tá infectada, né, com o vírus do Glitch Trap, só que o Gregory ele não tá com o vírus. Então isso não faz o menor sentido, cara. Eu até entendo um pouco, porque, tipo assim, isso é uma característica física da Vani, é uma característica meio lembrável dela. Toda vez que ela chega perto de você, a sua visão começa a ficar toda bugada, cheia de glitch, mas pra mim não faz o menor sentido. Agora vamos falar do Five Nights at Freddy's, um dos mais amados pela comunidade, o Five Nights at Freddy's Into the Pit. Todo mundo sabe que o Into the Pit ele é um jogo canônico, ou seja, tudo que acontece no Into the Pit, ele faz parte da história do jogo. Então vamos lá, a primeira coisa que não faz o menor sentido é o Springbone entrar dentro da mente do pai do Oswaldo. Isso não faz o menor sentido. Ele até poderia, né, o Springtrap tá com o vírus do Glitch Trap, mas é a mesma coisa do Gregory. O pai do Oswaldo não está com o vírus, então isso não faz o menor sentido. O Springtrap entrar dentro da mente do pai do Oswaldo. Outra coisa que não faz o menor sentido é aquela piscina de bolinhas. Que literalmente o Oswaldo ele viaja no tempo dentro de uma piscina de bolinhas.
Cara, eu iria falar sobre o Balloon Boy, o Plush Trap, mas não vou falar deles aqui porque tem um vídeo 100% dedicado só pro Five Nights at Freddy's 4. Então se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, ele vai estar aqui no link na descrição, se eu me lembrar, beleza? E pra fechar, agora eu vou falar sobre o Mimic. Não me entendam mal, eu gosto da ideia de ter um personagem, né? Ter um vilão, na verdade, tipo protótipo, até o Mimic mesmo, né? Que ele pode ali copiar a voz e atrair suas vítimas. Só que assim, pra mim, Sabone, pra mim, a partir do momento que você tira o Springtrap, né? O William Afton, a história do Five Nights at Freddy's não faz muito sentido. Uma pauta, eu peço desculpa se eu estiver falando alguma coisa de errado sobre tirar o William Afton da jogada, sobre tirar, né, a história do William Afton, é porque eu nunca joguei Five Nights at Freddy's The Ruins, a DLC, muito menos o Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic e muito menos Secret Breach. Então, se eu estiver falando alguma coisa de errado, eu peço mil desculpas de verdade. Mas assim, Mimic, a gente precisa de um antagonista que imita a voz dos personagens? Eu acho que não, na minha opinião, não precisa. O William Afton já tá de bom, tá? Ele sempre volta, então não precisamos de um novo inimigo, entendeu? Tipo, falando sobre esse Security of the Mimic, eu tô sentindo que eles estão prolongando a história do Five Nights at Freddy's para trás. Tipo assim, o Security of the Mimic se passa nos anos 79. E normalmente a gente conhece a história do Five Nights at Freddy's da lore inteira a partir dos anos 83. E não de 79. Então o que eu entendi com o Secret of the Mimic é que simplesmente eles prolongaram a história para os anos 79 só para colocar o Secret of the Mimic com esse antagonista novo, o Mimic. Então, rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouco aí sobre algumas coisas para mim que não fazem assim, muito sentido em Five Nights at Freddy's. Se teve alguma coisa aqui que não faz muito sentido e você quiser que eu faça uma parte 2, você tem que deixar bastante like. É óbvio se inscrever no canal e é óbvio você tem que comentar aqui o que faltou, né? O que eu deixei de falar aqui que não faz sentido em Five Nights at Freddy's. E se eu falei alguma coisa de errado aqui, né? Sobre aí o Springtrap, colocar no lugar dele o Mimic. Se isso tá errado, eu peço mil desculpas, é porque faz muito tempo que eu joguei Five Nights at Freddy's. Eu não acompanho mais a lore, mas sempre que eu vou fazer esses vídeos aqui, eu sempre dou uma pesquisada, mas é como eu falei pra vocês mesmos, Secret of the Mimic, a DLC The Ruins, o Secret of the Mimic, o Secret Breach, eu realmente nunca joguei, então não sei o que é, e o que acontece, e essas coisas, entendeu? Mas eu vou ficando por aqui. Galera, até mais, falou e fui. Tchau, pessoal.